para falar uma rápida palavra de abertura. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa de organizar essa primeira semana de sustentabilidade e também pela iniciativa anterior de organização do Grupo Seiva. Essa é uma das realizações desse grupo, né? E é uma realização muito importante que vejo com muito bons olhos. Eu falo isso não só por falar. Eu, pessoalmente, eu tenho um vínculo muito forte com a questão ambiental. Acho que na vida de cada em algum momento, quando você começa a pensar um pouco mais sobre o mundo, em algum momento durante a sua adolescência, você começa a se interessar pela política, pela sociedade, pelas questões globais. E, no meu caso, isso foi pela questão ambiental. Então, toda a minha, digamos, socialização política, meu interesse no mundo maior, quando se deixa de ser criança e começa a se interessar pelo mundo, se abriu pelo caminho do movimento ambiental, na época na Alemanha. Então eu tinha um vínculo pessoal muito grande com o movimento ambiental. E apesar de não concordar com tudo que esse movimento hoje faz lá, mas... então, essa questão ambiental, na época, a gente chamava ela de proteção ambiental. Nem existia a palavra de sustentabilidade. Existia a palavra, mas não existia o conceito, o que hoje nós entendemos por sustentabilidade. A gente chamava de proteção ambiental. Depois agregava-se outras atividades, o meio ambiente em que vivemos. A partir do meio ambiente entraram as questões sociais da sustentabilidade, que vão além das ambientais, as questões econômicas da sustentabilidade. Começou-se a perceber que proteção ambiental, que sustentabilidade, tem um custo, sim, mas também traz benefícios, inclusive benefícios econômicos. Então percebeu-se nessas décadas que se passaram desde aquela época que a sustentabilidade é uma área com uma enorme abrangência. Eu entendo que na programação do evento de vocês, várias dessas novas vertentes, novas para mim, mais conhecidas para vocês, da sustentabilidade também são representadas. E o Brasil tem um potencial enorme para avançar com a sustentabilidade. Uma é, obviamente, pelas dimensões continentais, pela riqueza ecológica, a biodiversidade do Brasil. A outra é pela configuração muito favorável da sua matriz elétrica, mais abrangente, mais amplamente a matriz energética. Por sorte geográfica, a matriz elétrica brasileira, ela hoje tem uma contribuição de sustentáveis, de renováveis, energias renováveis, principalmente hidroelétrica e biomassa, num patamar altíssimo para os padrões mundiais. O Brasil hoje tem as mesmas porcentagens de energias renováveis, de uso de energias renováveis, que até os mais avançados países da Europa projetam lá para a década de 2020 para frente. Então o Brasil, em alguns sentidos, está muito avançado nessas questões. Em outros sentidos, tem um enorme potencial para crescer ainda. A partir do uso consciente dos recursos naturais, a parte da reciclagem, da reutilização, a parte de economizar, conservar a energia e também a interface da sustentabilidade ambiental com as outras sustentabilidades. A conscientização da população sobre questões de sustentabilidade. Todas essas são áreas onde o Brasil ainda tem muito que avançar. E as universidades têm um papel importante nisso. Universidades como instituições de ensino, e universidades como instituições de pesquisa. E as atividades do Grupo Seiva aqui na nossa universidade vão ter um papel crucial, junto com as atividades do nosso grupo do PLS, que também está representado aqui,
temos que trabalhar, queremos trabalhar para que a sustentabilidade se torne uma das marcas registradas da UFBC, junto com as outras marcas mais bem conhecidas que já temos. Então, através da sustentabilidade como atividade de ensino, de pesquisa e também de extensão, nós vamos conseguir levar essa mensagem da universidade para a sociedade. É isso que queremos, uma sociedade sustentável. Obrigado. Agradecemos pela fala do reitor Klaus. Agora eu gostaria de passar a palavra para o vice-reitor, professor Dácio. Bom, boa tarde a todos e a todas, professor Klaus, professor Humberto, membros aí da Seiva Júnior. Queria parabenizar também pelas duas iniciativas, como bem disse o professor Klaus, a iniciativa de organização do grupo, e aí que tem contado também com o apoio e a tutoria aí do professor Humberto, mas com certeza muito animado pela ação efetiva dos alunos, né? Eu vejo a cada evento, a cada atividade que vocês têm promovido, uma preocupação conceitual, inclusive no desenvolvimento das próprias atividades e dos próprios eventos, né? Para que eles, desde a reunião das pessoas, já se discuta aspectos da sustentabilidade. Eu vejo aqui do lado a sala de apoio às mães, aos pais que não têm com quem deixar suas crianças, para que tenha aqui um apoio para as crianças. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque efetivamente pensar a comunidade e pensar de forma sustentável, ou seja, através de colaboração, de solidariedade, nós tornarmos a vida mais fácil e viável. E eu acho que aspectos desde de ações que aparentemente são simples, mas elas só são simples depois de pensadas. O difícil é pensar nessas ações. O difícil é chegar a conceitualmente entender que aspectos como esses, aparentemente menores, na verdade, são ações, eu estou usando este exemplo e tem vários outros exemplos, são ações que, na verdade, facilitam e promovem a vida. E eu vejo que o grande desafio, justamente, que nós passamos nesse século, e é o desafio do século, é justamente como garantir e promover a vida, e, obviamente, a vida de forma sustentável. E essa é o grande desafio, né? Realmente, também, a minha formação, hoje, aqui não temos engenheiros ambientais à mesa, porque existem poucos engenheiros ambientais formados. E à época, brincava ou comentava com alguns alunos de avaliação de impacto ambiental na abertura da disciplina, que à época da minha formação nós aprendíamos a desmatar. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, então nós tínhamos aulas de desmatamento. Como desmatar, né? E hoje nós temos aula, já desmatamos tanto, né, que temos aula hoje para reflorestar, né? E, obviamente, tanto do ponto de vista das práticas, quanto do ponto de vista dos conceitos, isso vai evoluindo. No entanto, a gente ainda percebe, mesmo do ponto de vista conceitual, a necessidade de grandes aprofundamentos e grandes avanços, né? Na medida em que algumas questões ambientais, algumas tecnologias ambientais, por exemplo, são hoje introduzidas, né, com vistas à sustentabilidade, na verdade, elas só são introduzidas efetivamente se não forem ainda atenderem à lógica do mercado, à lógica do lucro máximo.
Eu acho que essa é uma superação que nós devemos fazer. Não que o lucro não seja necessário e desejável, a sustentabilidade econômica também seja desejável, mas discutir esse conceito da sustentabilidade econômica e relativizá-lo, né, com relação à sustentabilidade ambiental e social, eu acho que é o grande desafio, né? Porque fica realmente fácil quando nós introduzimos tecnologias, alterações de processos que mexam pouco ou, de preferência, não mexam nos ganhos econômicos. A partir do momento que significa uma perda de ganho econômico, mesmo que sustentável, aí a discussão continua sendo bastante difícil no que diz respeito à garantia da proteção ambiental e da promoção da vida de forma equânime, de forma justa, socialmente justa. Então, sem dúvida nenhuma, iniciativas como essa de vocês e com uma agenda bastante ampla, né, nessa semana que vocês propõem, nós temos esperanças de estarmos efetivamente contribuindo para o aprofundamento dessa discussão e desses conceitos de sustentabilidade. O que eu vejo de bastante gratificante é a iniciativa vinda dos alunos, vinda de vocês, alunos na organização e na proposição, né, onde nós somos convidados, nós professores somos convidados e convidados com muita honra, porque, sem dúvida nenhuma, parte da missão da universidade é justamente, ou melhor, esta atividade faz parte da formação do corpo discente, a formação que a UFABC quer dar. Então, garantir a oportunidade que vocês se organizem, que vocês proponham, que vocês discutam os temas que estão colocados na agenda, isso para nós é de grande valor. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar a todos, desejar aí um bom evento. Eventualmente, tentarei passar em alguns momentos, mas as atividades não permitem estar o tempo todo. Com certeza gostaria. Tá, mas meus parabéns, muito obrigado pelo convite e sucesso na semana. Muito obrigada pela fala, vice-reitor. Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Humberto, para falar um pouquinho. Boa tarde. Eu queria... Gostei das garrafas, produção própria, reciclagem. Eu queria agradecer pelo convite, né, até pela honra de me colocarem como orientador, mas, na verdade, a Seiva Júnior que tem me orientado na minha linha de pesquisa e nos meus trabalhos, projetos que eu tenho feito. Eu conheci a Seiva Júnior há uns 3 anos atrás, através de alunos que vieram participar de projetos que eu estava fazendo, né? E eles agregaram muito valor a esses projetos e ampliaram, né, os meus horizontes, que eu sou engenheiro civil e especializado na parte de transportes, e me fizeram ver, né, outras possibilidades e até ter vontade, né, de trabalhar com outros assuntos, como eu acabei e tenho me esforçado para fazer isso aqui dentro, né? Então, eu tenho essa relação com a Seiva Júnior, né, não de orientador, mas como um parceiro deles, um colaborador. Uma das razões de eu ter vindo para a universidade não para ensinar, mas para aprender, e isso eu encontrei junto com a Seiva Júnior, né. Eles me convidaram para fazer falar um pouquinho, né, desse evento que vai ocorrer, né. Confesso que estou um pouco nervoso depois das últimas falas, então eu vou me focar mais na questão desse programa, né, que é um programa que é a primeira semana de sustentabilidade. Ele foi muito bem
construído, né, porque é um assunto muito vasto, né, é muito difícil você abordar todos os aspectos que você tem na sustentabilidade, né, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar algumas coisas. Claro que todos que estão aqui estão interessados no assunto, né, e devem estar lendo, se familiarizando muito bem com isso, mas cabe talvez lembrar algumas coisas, né. A sustentabilidade está muito em pauta hoje, né, em diversos assuntos, mas é um assunto bastante antigo, né, vem sendo tratado há muito tempo, foi comentado com diferentes nomes, né. E no programa da Seva Júnior vocês verão isso, né, onde eles trazem a permacultura, né, uma ideia que surgiu nos anos 70, né, quase pouquíssimos aqui eram nascidos naquela época. Fala também sobre a economia circular, né, também surgiu nos anos 70. A logística reversa, né, que surgiu um pouco mais tarde, mas a logística verde já vinha se configurando também a partir dessa época. Ou seja, nos anos 70, várias coisas que nós estamos vendo hoje, em termos de sustentabilidade, começaram a ser construídas, só que naquela época a gente olhava de uma maneira diferente, né? O padrão de consumo de hoje é muito diferente do que a gente tinha naquela época, né? Sendo que aquelas ideias surgiram nos anos 70, porque já há muito tempo, né, isso já entrou na pauta das Nações Unidas já em 1949, uma reunião específica sobre isso, né? Então, a Agenda 21 já vinha trabalhando essa questão ambiental, né? O conceito mesmo de sustentabilidade foi formatado só em 87, né? Então é um conjunto de ideias que surgiram em diferentes lugares, né, para tratar um problema único, né? A gente muda o nome, muda talvez algumas abordagens, uma abordagem mais econômica, uma abordagem mais social, e a sustentabilidade ela hoje vem consolidando todas as ideias, né, que já estão sendo desenvolvidas há bastante tempo, né? Então, acho que todos conhecem a definição mais recente, a mais famosa de sustentabilidade, né? A sustentabilidade ambiental, né? A sustentabilidade social e a econômica. Por quê? A gente precisa de um equilíbrio, né, entre todos esses aspectos, essas dimensões, né? Mas existem outros aspectos, né? Se fala hoje também da sustentabilidade geográfica, sustentabilidade institucional e a sustentabilidade cultural, né, que são outros aspectos, talvez a gente entenda mais como sustentabilidade social, mas que também colaboram para nós desenvolver uma sociedade que vai produzir um bem-estar, né, para todos, né, socialmente, né, um bem-estar que pode produzir riqueza para todos, né, economicamente, um bem-estar que usa esses recursos para produzir essas riquezas de forma a não comprometer, né, o estoque que nós temos, né? Daí que surgem as outras questões, né? A questão da sustentabilidade geográfica. Por exemplo, o Brasil ele tem um potencial muito grande ainda para crescer em função do seu estoque ambiental, dos seus recursos ambientais, né? No entanto, né, o brasileiro, por exemplo, né, ele tem uma pegada ecológica que é o dobro do chinês, né, do cidadão chinês, né? E a China tem um território maior que o nosso, mas por questões divinas, infelizmente, o estoque ambiental deles já se esgotou, né? É metade do estoque brasileiro. Você vê como o Brasil está agraciado, né? No entanto, né, nós não podemos esperar a gastar o nosso estoque, né? Nós temos todo esse espaço ainda, mas não significa que a gente vai, no nosso ritmo de consumo, né, que a gente vai esgotar isso antes mesmo de chegarmos à condição de outros países no mundo, né? Então, apesar de, digamos assim, geograficamente parecermos mais sustentáveis, não somos menos, né? A gente até percebe isso, né, dentro do território brasileiro, né? A região metropolitana de São Paulo, né, não é mais sustentável, né? Há muito tempo deixou de ser sustentável, né? Então, como é que a gente resolve isso? Essa questão ela é bastante complexa, né? Ela envolve diversas dimensões, né? E pensando em sustentabilidade, dimensões que não são só da engenharia ambiental e urbana,
ou apenas sociais ou econômicas, né? Exige um tipo de profissional que, nesse aspecto, a UFABC está no momento e na posição certa para gerar esse profissional. Não com a grade de cursos que nós temos, mas com a grade de disciplinas que nós temos e a maneira como a gente tem renovado essas disciplinas, né? E a maneira como vocês podem navegar dentro da universidade e produzir o conhecimento que vocês precisam para resolver esses problemas, né? Talvez a gente esteja seguindo através da UFABC para uma nova estratégia de geração de solucionadores de problemas, né? Não necessariamente engenheiros ou planejadores ou economistas ou outra coisa, né? Mas profissionais que vão identificar esses problemas, como vocês estão fazendo, e vão construir o seu próprio conhecimento com o cardápio de oportunidades que a universidade reuniu para vocês aqui, né? Então, eu queria convidá-los, né, a, se possível, passarem por esses temas dentro do nosso programa que vocês delinearam, né, observando essas palestras e questionando, né, qual é a relação da logística reversa com a economia circular, ou o que a permacultura, né, está trazendo que outras disciplinas, outras profissões já não tinham, só que estavam dispersas, né? E analisar criticamente, né, o papel de vocês aqui, analisar o potencial que o projeto pedagógico da UFABC oferece, né, e a própria Seiva Júnior, né? Se envolvam na Seiva Júnior, se não tem alguém aqui que não está envolvido ainda, mas se envolvam fazendo propaganda da Seiva Júnior e das outras empresas júniores, porque ela não é uma empresa júnior de uma engenharia específica, né? Temos futuros profissionais de diversas engenharias, diversos cursos que são pós-BCH, porque é um problema multidimensional, né? E que precisa de uma inovação, não inovação tecnológica, mas uma inovação de abordagem de como resolvê-los, né? Então, eu agradeço, na verdade, nem vou parabenizar, eu agradeço a Seiva Júnior, né, pela ter aberto os meus olhos nesse aspecto. Muito obrigado. Obrigada pela fala. Eu queria agradecer novamente pela presença dos três. A gente sabe como o cronograma de todo mundo é apertado e difícil. Eu queria, então, agora começar uma discussão sobre sustentabilidade. Deixa eu só abrir aqui. Primeiro, eu queria falar um pouquinho. A gente já teve várias semanas da engenharia ambiental, do bacharelado em planejamento territorial, que levantam questões que envolvem sustentabilidade. A gente já discutiu, por exemplo, a crise hídrica, as próprias metrópoles, mas é o primeiro evento que a gente tem que é exclusivo do tema sustentabilidade. Como o professor Humberto falou, tudo se relaciona de alguma forma com sustentabilidade. E eu acho que o desafio é justamente você encontrar o que pode ser sustentável nas coisas que até hoje não foram. Mas eu acho que, inclusive, para a gente conseguir buscar essa sustentabilidade, a gente precisa, de vez em quando, dar um passo para trás e parar para pensar o que é realmente sustentabilidade, porque é um conceito bem amplo, não é um consenso sobre o que é sustentabilidade. Então, acho que, justamente para a gente conseguir alcançar os resultados que a gente procura, a gente tem que fazer essa reflexão. Então, eu queria começar agora fazendo essa reflexão com vocês, perguntando o que é sustentabilidade para vocês. Na nossa página da Semana da Sustentabilidade, a gente perguntou no Facebook para as pessoas o que elas achavam que era sustentabilidade. E aqui a gente colocou algumas respostas para vocês. Sustentabilidade é altruísmo, sustentabilidade é a optimização da relação de interdependência do homem com o meio ambiente, é lutar pelo nosso futuro, é pensar conscientemente na utilização dos recursos, é compreender que o homem também é natureza, é uma farsa se não buscarmos uma sociedade igualitária e livre do interesse do capital. Eu não vou ler todas, mas
a gente pode ver que nunca é a mesma definição que há para todo mundo. Aliás, eu queria abrir agora, saber se alguém tem alguma definição própria que quer compartilhar com a gente. Alguém quer? Não. Bom, então vamos passar. Como também já foi citado pela mesa, essa questão da sustentabilidade é um tanto quanto recente. Ela começou a ser discutida só na década de 60, ficou um pouco mais forte na década de 70. A nível histórico mundial, isso é um bebê, né? Então, a gente ainda está aprendendo muito com isso e as coisas mudam muito rápido. Acontecem diversas conferências relacionadas ao meio ambiente no mundo e esse conceito é sempre discutido, sempre modificado. O último foi em 2015, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E muitos outros estão por vir. Então, por isso que é importante a gente sempre manter o diálogo aberto quanto a esse tema. Aqui nós temos alguns dos conceitos que foram discutidos nessas reuniões. No relatório de Brundtland, foi a definição que ficou mais famosa, desenvolvimento sustentável é visto como atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades. Então, assim, ninguém precisa passar fome para o filho ter que comer depois, entendeu? A ideia é todo mundo viver bem, mas que também as gerações futuras consigam fazer isso com os recursos que eles vão ter disponíveis, né? Em 1990, foi feita a definição que é garantir resultados para aspectos sociais, econômicos e ambientais. Foi onde surgiu esse tripé, que levantou a questão da sustentabilidade. Não é só uma coisa ambiental, não é só abraçar a árvore, que tem muita gente que fala isso, né? Tem também que envolver as pessoas e envolver o nosso modelo econômico, né? O capitalismo, por exemplo, por si só, é uma coisa que é muito difícil de conciliar com sustentabilidade na forma como ele foi pensado. Então, a gente tem que repensar tudo isso. Mais um conceito é a inter-relação necessária entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e ruptura com o atual padrão de desenvolvimento. A economia a serviço da sociedade e do desenvolvimento da sociedade, limitada pelas capacidades naturais que o sistema Terra tem a oferecer. Bom, mas tudo isso é muito bonito, né? Mas o que é sustentabilidade na prática? Como a gente pega esse conceito e aplica no nosso dia a dia? Como eu disse, a ideia é justamente pensar fora da caixa, né? Não achar que plantar árvore vai fazer com que você seja sustentável. Não só isso, pelo menos, né? Inclusive, nós vamos ter uma palestra falando sobre o plano de sustentabilidade da UFABC. Como a gente aplica esse conceito numa universidade, numa casa? Como a gente traz isso para o dia a dia e espalha para as outras pessoas? Porque sozinho também a gente não vai conseguir mudar essa realidade, né? A gente precisa de um esforço conjunto. A Seiva Júnior acredita que sustentabilidade é associada à durabilidade. Essa questão de autossuficiência, né? E deve refletir ações de garantia de respeito, direitos humanos, qualidade de vida e do ambiente, bem como o bem-estar de todos, sendo humanos ou não, né? Também animais, plantas, todo o ecossistema. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu queria, se vocês quisessem, alguém dar uma opinião sobre esse tema. Alguém tem algo a acrescentar? Ou alguém que discorda de alguma coisa também? Uma pergunta. Não? Vocês querem encerrar alguma coisa? Bom, então é isso. Encerramos aqui a cerimônia de abertura. Eu espero que vocês possam comparecer nas próximas palestras que nós vamos ter. Muito obrigada novamente pela presença de todos.